Oi, esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. A gente está hoje recebendo o Eduardo Augusto de Barros, que é empresário da área de tecnologia. Isso. Certo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Puta, muito obrigado por você ter vindo. Imagina, aqui. Obrigado a vocês. Valeu mesmo, prazer. vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza disso. E aqui comigo o Christian Costa. Prazer estar aqui, Dagomir. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, imagina, cara. Obrigado por você vir aqui, Eduardo. É isso, prazer estar com vocês aqui. Lembra do Tic Teco? Somos nós dois. Somos nós dois. Pô, Eduardo, é o seguinte, eu antes de fazer qualquer pergunta, eu quero dizer que eu vi um podcast com você em outro lugar. Tá. E eu fiquei muito feliz. Você é um cara que não tem medo da tecnologia, você não tem medo de inteligência artificial. Não. Chega de apocalipse, porque o mundo vai acabar amanhã, não sei o quê. Eu sempre acho, se o mundo acabar amanhã, vai ser por causa da estupidez natural, não é da inteligência. Exato. O homem, nada é superior ao homem em matéria de destruição. Nada. Né? Sem Mas dúvida. enfim, cara, Eu não tenho medo, não. faz aquela pergunta que é exatamente o que eu ia falar. Essa é a pergunta, né, Dagomir? É a grande É a pergunta. pergunta. Já vai começar com ela. Você é o CEO da IDK, Sim. né, que aqui é descrito como uma Comtech. O que é uma Comtech. Comtech? Fala pra gente. Contec é um conceito que a gente criou, pioneiro aqui no Brasil, porque muitas empresas hoje no país que tratam de comunicação para B2B, né, para empresas, sempre se colocam como agência. E nesse mercado aí, é uma visão minha de empresário, o mercado de agências começou a ter uma queda e eu não estava prevendo um futuro muito bom para eles caso não houvesse uma mudança. E me colocar como mais uma agência dentro do mercado que eu estou vendo que está caindo não seria uma boa. Então eu com o meu time, como uma empresa de inovação, a gente falou, vamos inovar até no nosso nome. Como é que a gente faz isso? E a gente colocou ela, o que a gente faz como entrega final? É comunicação, certo? E uma coisa que é minha, que eu sempre falo, que eu uso a tecnologia como meio e não como fim. Então é uma Comtech, eu uso a tecnologia para fazer comunicação. Então a gente transformou isso num novo nicho. Vocês são então a primeira Comtech. Primeira Comtech. Muito bom. Nunca vi nem que fora. Quer dizer IDK? I don't know. Literalmente é isso. É isso mesmo. A gente criou esse nome baseado no conceito de quando você vai criar algo inovador de fato, a primeira pergunta que vem é, tá, como é que a gente faz isso? E a resposta também é, eu não sei. Né? E a gente vem tentando descobrir junto com nossos clientes. Então, quer ser inovador? A primeira resposta tem que ser I don't know. Se você já sabe, então não é tão inovador assim. É muito legal. Então é uma proposta que propõe, inclusive, incluir o seu cliente em todo esse projeto da empresa. Parte do nosso processo inclui 100% do cliente. Não dá pra gente fazer nada sozinho, a gente não dita regra. Excelente. E você na sua agência, quer dizer, já estamos aqui desmentindo aquela história de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, os homens... Você criou empregos a partir dela, né? Sim, e alguns empregos vão ganhar muito mais ferramentas a partir dessas ferramentas de IA que estão nascendo. E o que faz uma pessoa que trabalha na sua empresa? Uma função, por exemplo? Tem várias áreas. A gente tem planejamento, a gente tem redação, a gente tem diretor de arte, eu tenho programador, tenho gente de fotografia, edição de vídeo. Dependendo, é uma equipe multidisciplinar, tudo focado para comunicação. Então, dependendo do projeto que eu tenho, eu vou ter esses perfis atuando. São seres humanos. São pessoas físicas. Físicas. E elas Literal. usam a inteligência artificial como instrumento para melhorar o trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E até que ponto vocês estão, por exemplo, fazendo texto ou ilustração? Vocês estão usando as ferramentas? A gente usa com moderação, né? Como é uma ferramenta, né? Eu sempre vejo o IA, a tecnologia, como aquela caixa de ferramenta que a gente tem em casa. Sei, meu. Pô, preciso apertar um parafuso, eu vou lá e pego uma chave, eu não vou na mão, né? Sei. Então, essas ferramentas que a gente tem na tecnologia, aliado ao nosso conhecimento de como a gente sabe usar, então ela potencializa a velocidade na entrega, eu consigo trazer mais ideias fora aquelas que eu tenho na minha cabeça. Então, ela me surge com uma série de coisas que eu não tinha hoje na minha mão, sozinho, né? Sei lá, você quer ter várias ideias, você bota 20 pessoas numa sala e começa a discutir. Só que nem sempre dá para fazer isso. No mundo corrido que a gente vive, esse negócio de reunião o tempo todo também não dá. Você usa a IA para fazer um monte de coisa. Preciso de ideias para o nome de uma empresa, nome de um produto, nome de uma campanha. Daquilo vai surgindo ideias, a pessoa vai trocando ali com algo não físico, mas que tem conhecimento por trás. Sim, inclusive arte também. Arte, vocês estão usando qual que vocês usam, cara? O ChatGPT é o principal, né? Eu usei bastante o Midjourney, que é... o Midjourney também. Que usa o ChatGPT também, né? Mas ele gera imagens. Tem o Photoshop novo também, que tem IA envolvida. Tem o Canva, que é um outro
software que também tem IA envolvida. O Dali também, vocês usam? Também, né? também. Tem muito. Né? Tem vários. O Google começou a usar agora também, então... O Google já lançou o Bard, né? Ele lançou oficialmente há 2 semanas atrás. Mas já está no Brasil também? Ainda não. Ainda não, Ainda né? não. Ainda está em lançamento. A gente pode perguntar, assim, tá falando de inteligência artificial, né? Mas para explicar para o público o que é inteligência artificial. Cara, inteligência artificial, ele é uma máquina que aprendeu com trilhões de dados, trilhões de dados, e esses dados, pelo menos no ChatGPT, e normalmente o que tem no ChatGPT é algo muito comum, é um super banco de dados que você consome e responde as informações que estão lá. Então, é um grande banco de dados que tem esse conhecimento armazenado. Ela não é tão artificial a ponto de aprender nada sozinha. Então, ela é artificial justamente porque eu preciso dar para ela conteúdo, falar, você aprende isso daqui, aprende isso daqui. Como uma criança. Você vai ensinando uma criança. Qual que é a diferença? Você não tem uma ação a partir do dado que você tem armazenado. Então, toda máquina, ainda hoje, ela precisa de um input para poder responder. Ela não age naturalmente. O ser humano, no caso, para operá-la, né? Isso. Perfeito. Mas, Eduardo, eu fiz umas experiências, eu não sei, isso que você está falando, essa alimentação. Eu fiz umas experiências aqui para a revista mesmo, de falar assim, faz uma poesia sobre tal tema, né? Sem qualquer ajuda. Ou então pedir ilustrações também. E eu cheguei ao ponto de falar, vamos criar uma peça de teatro. Né? E ela responde, né? Sim, ela responde. Ou seja, quer dizer, tudo bem, ela pede o que... Mas eu acho que talvez, não sei se já está no ponto de você não precisar mais pedir. De falar assim, cria uma peça de teatro, ela vai criar sozinha. Não vai. Então, um dos pontos que é chave na inteligência artificial e que também vai mudar os empregos, acho que é a criação de um emprego especial, que é esse. Como é que você faz um prompt para uma inteligência artificial? Quanto mais preciso você for na pergunta, melhor o resultado. Se você só fala, me dá uma peça de teatro, ela vai tirar da cabeça dela lá. Toma aqui uma peça de teatro, às vezes vai ser, sei lá, 2 linhas, 3 linhas, 2 diálogos ali, nada demais. Se você especifica, olha, eu quero uma peça de teatro com uma duração de aproximadamente tanto tempo, que tenha 2 personagens, o principal é isso, o outro é aquilo, vai. Então, você vai ver que vai vir bem diferente. Dependendo do que você pede, a resposta é completamente diferente. Essa é uma profissão. Essa é uma profissão. Você alimentar o prompt dele, você saber como... E outra coisa que eu também, experiência própria, você... como é que chama? Tentativa e erro. Né? Então, eu pedi algumas ilustrações e você fala, não tá bom, faz de novo. Vai fazendo até chegar... Mas geralmente é o seu pedido que não está muito certo, né? Normalmente. Tanto é que o Dali, por exemplo, ele... Não sei se é Dali ou Dali, né? Acho que é Dali. É Dali. Dali, ele tem exemplos de como pedir, né? Sim. Eu sigo aqueles exemplos porque é muito melhor, né? A gente falou de criar profissões. Há uma... Até o Dagomir falou no começo, né? Não sei se é possível ter ou não extinção de profissões. Você acha que a inteligência artificial vai extinguir profissões ou não? Eu acredito que sim, em algum momento, algumas, mas não como aconteceu. É uma coisa assim natural também, né, gente? O processo de evolução dos cargos, das posições. Conforme chegam ferramentas novas, algumas pessoas param de fazer algum trabalho braçal e passam a fazer outros. Caixa de estacionamento, caixa de supermercado, tá tudo automatizado, com totem, né? Então, são profissões que estão deixando de existir, mas não por causa da inteligência artificial, que isso não tem nada de inteligência artificial, é só um totem digital. Mas a inteligência artificial em si, ela, uns 10, 15 anos para frente, ela vai ser uma grande ferramenta, ela vai substituir seu trabalho. Então, o seu trabalho de determinada profissão vai parar de ser faça isso e fazer aquilo. Por exemplo, o redator, que é o que mais reclama. Agora não vai ter mais redação, agora tudo é ChatGPT. Não é. Continua não sendo. A gente precisa das pessoas. Pelo menos por enquanto, e nos próximos 5 anos eu não vejo isso mudando. Tá? Mas assim, sempre vai haver necessidade de um profissional para estar com aquilo. Sempre. Se não tiver, tem algo muito errado acontecendo. Se a gente deixar a máquina solta, vai ter algo de muito errado acontecendo. E o que poderia dar de muito errado acontecendo? Cara, brincadeiras como o Exterminador do Futuro não estão tão longe. Né? Como uma IA que toma decisões sozinha a partir do que ela tem de dado. Qual que é o problema disso? Quem colocou os dados lá foi um humano. Você sabe quem foi?
Se era preto, branco, se era chinês, se era judeu. Tá enviesado o dado que está lá dentro. E ninguém fala sobre isso. Então, deixar uma máquina tomar decisão com base num dado que a gente não sabe quem está colocando é uma coisa perigosa. Então, tem que ter, sim, uma regulação, tem que ter, sim, um olhar e sempre a decisão humana no final para poder tomar, né? Ó, faça isso e não aquilo. É uma discussão antiga de carro autônomo, né? De como é que um carro autônomo toma a decisão sobre atropelar pessoas ou não para salvar quem está dentro do carro ou matar quem está fora. É uma coisa meio... Não pode deixar isso na mão da máquina. Mas também ainda não pode deixar na mão de motorista bêbado, por exemplo. Também não. Essa que é a coisa, né? Também não. Eu acho que existe uma certa... um corporativismo humano, assim, sabe? Não, humano nunca vai ser superado, tal. Não sei, é uma coisa que às vezes... Agora, voltando para o que a gente está conversando aqui, é sobre... é a hora... Quer dizer, essa história de você substituir profissões, claro, não tem mais condutor de bonde, porque não tem mais bonde. Porque não tem mais bonde. Infelizmente, porque bonde era é um negócio muito legal. É muito legal. O Amsterdã está cheio de bonde, funciona, mas enfim, não tem mais. É a hora do Brasil... Seria a hora do Brasil focar as suas atenções numa educação de tecnologia. Sim. E não ficar perdendo tempo em coisas que não são tão importantes. Sim, né? sem dúvida. E eu tenho o caso de Israel, por exemplo, né? Que é um caso de que focou nisso aí. Né? Israel é um baita polo tecnológico. Né? É um país desse tamanho, cara. Sim, o tamanho tem muitas big empresas que estão lá. Por conta desse know-how que eles têm, do investimento que foi feito. E eles são... Aí, ó. Até ali. Israel. Ih, opa! Precisa pagar, hein, gente? E o que o Brasil tem a aprender com Israel nesse sentido? Ah, cara, tem muita coisa, né? A gente tá muito atrás quando o assunto é tecnologia. Muito atrás. Muito atrás quanto tempo? 20 anos, no mínimo. Nossa. Estamos muito atrás. Eu fui para Austin esse ano, no maior evento de tecnologia do mundo, que é o SXSW, para ver, né? Para o que eles estão falando sobre isso, inovação, um monte de coisa. Eu fiz uma viagem para o futuro, aí quando eu peguei o avião de volta, eu voltei para cá. Porque assim, eles estão em outro nível. A conversa lá, não que a gente não tenha acesso, a gente tem acesso aqui, mas precisa ser uma coisa que você precisa querer buscar. Não é uma informação disseminada. Tipo, galera, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre tecnologia. A gente tem faculdades hoje ensinando tecnologia, eu contrato muitas pessoas. Não dá. Não dá, a pessoa não sabe. Eu contrato muitas pessoas sem o diploma porque elas botaram a mão na massa e têm muito mais conhecimento do que pessoas que saem de uma faculdade e não estão prontas para o mercado de trabalho. Então, a gente não tem uma cultura de inovação, a gente não tem uma cultura de tecnologia, de buscar coisas novas. A gente está muito preso em outras questões ainda. E falando justamente sobre o mercado de trabalho, para a juventude que está saindo agora da universidade e está buscando um emprego, o que você diria para essa pessoa que está buscando um novo emprego e está entrando nesse mercado de trabalho em um mundo totalmente tecnologizado? Cara, assim, essa juventude já nasceu digital também, então temos um fator diferente aí, né? Se a gente pegar pessoas da minha idade, por exemplo, elas viveram o analógico e a troca. Então a gente pegou o meio do caminho, aprendeu como tudo nascendo. Não, esse pessoal já nasceu sabendo tecnologia, TikTok, Instagram, todo mundo já sabe mexer. Então a dinâmica já é outra, a velocidade de raciocínio já é outra, a ansiedade também é outra. Então isso causa outros problemas. Mas eu diria que é botar a mão na massa. Não tem muito o que fazer. Ou buscar outros cursos no exterior, não ficar preso muito ao conceitual, que o conceitual ele serve na tua carreira para muitas coisas, mas num começo de carreira você precisa saber entregar. Né? Muito difícil contratar uma pessoa no começo de carreira para ser estratégico, ele é muito mais tático e operacional. Conceitual o que seria, assim? Um conceito, no conceito de história da arte, por exemplo, para o cara que está fazendo redação. Tipo, legal, ele precisa saber disso, mas e na hora da entrega? Ele precisa saber construir um texto. Entendeu? Essa é a tal da história das humanas, né? Exato. Estudar filosofia, tá, legal, tá. Eu acho super válido pro humano aprender. Eu entendo o senhor. Né? Eu acho super válido, tá. Porém, na entrega da empresa, você precisa eu acho do que tem que tático. começar... Mas você foi em Austin, você falou? Texas, isso. Né? E você, o que você viu de mais absurdo, mais surpreendente, inovador, assim? Cara, de mais louco que eu vi lá foi uma maquininha que eles fizeram de registrar abraço. Ah, Registrar abraços? Isso, abraço mesmo, abraço. E como é que funciona isso? Então, eu cheguei e fiquei bem curioso, porque tava uma fila, uma galera olhando, eu falei, vamos lá, né? Vim aqui pra ver. Aí tinha um manequim preso com um colete
inflável, né? Não era tão grande assim, mas era transparente, com bolhas de ar e vários eletrodos dentro dele. E LEDs. E esse colete estava conectado a um outro colete preto que uma pessoa ia lá e vestia. Aí ela botava um capacete, colocava esse colete, o cara da máquina fazia alguma coisa, sei lá o quê, e começava a transmitir dados para aquele colete. Aí quando ele falava, agora vai lá, ele abraçava o colete do jeito que ele quisesse. Abraçava, ficava uns 10 segundos ali abraçando e voltava. E aí depois eles mandavam tirar o colete, você ia lá abraçar e você sentia o abraço de volta, o teu próprio abraço. Nossa. Então ele marcava todas as sensações, o que você tinha de sistema nervoso funcionando naquele momento, passava pro colete e devolvia. Aí eu falei, pô, legal. Mas deixa eu perguntar pra esses caras aí, tá, bonito, e aí? Pra que serve essa tranqueira? Isso que eu ia te perguntar, qual a finalidade Exato, disso? Que foi a minha primeira dúvida. Ele falou, a gente tem duas finalidades, né? Primeiro é causar um impacto de inovação, porque ninguém mexeu com isso ainda, então a inovação dele é captar sinais vitais no momento específico que a pessoa está abraçando, está jogando uma bola, enfim, alguma coisa que está sendo emanada e ele consegue receber isso e transformar em dado. Então ele está transformando algo que antes não era dado em dado, para usar no computador e armazenou num pendrive que é o colete. Sim. A outra parte que ele falou é uma questão social. Imagina que você tem uma pessoa querida que mora longe ou que já morreu, que você tem um abraço guardado. Sim, sim. Então tem essas aplicações deles. O abraço guardado no sentido... Do colete. Ah, Sei lá, você bota no manequim, vou abraçar minha mãe que morreu há 20 anos. Você vai lá e abraça sua mãe. Caramba. Mas isso isso pode ter uma utilização em medicina. Tem. Já tem, né? Meu? Teve um outro também que eu vi que os caras desenhavam um boneco dançando na tela, assim, pra você, baseado no teu cheiro. Então ele estava transformando o cheiro em dado. Esse é o legal, entendeu? Não é a entrega, mas como é que eles fazem isso acontecer? Porque você tinha que fazer... Você tinha na mesa, você pegava os 5 frascos, dava um cheirinho em um dos frascos lá e subia numa plataforma e tinha uma câmera, tipo um Kinect do Xbox, que ficava mirando em você, só que essa base que você subia, ela sentia o seu cheiro com o identificador daquele que você cheirou. Aí ele misturava, aquela mistura gerava um boneco único, era como se fosse uma NFT. Sim, e ficava dançando o bicho na tela. Então, o que você está falando, você juntando as duas coisas, o cheiro e do abraço, o que a gente está caminhando, me parece, é o ciborgue, é o cara que vai ser uma mistura de pessoa com computador, com máquina, ou como for. E eu não tenho medo nenhum disso, acho tudo bem, eu me ofereço para isso. Acho que não tem. Eu li sobre eu tenho escrito sobre essas coisas. Eu escrevi essa semana sobre o sexo, né, Dagomir? Inclusive o sexo, né, que você mencionou. Sexo também, exatamente, cara. A implantação de chip no cérebro direto, para você poder falar. Sim, sim. Né? O sexo via... digital? Via digital. Que horrível isso. Não sei, cara, não sei. Eu fico uma coisa assim, eu acho que o momento agora... Quer dizer, eu entrevistado você, eu tô falando demais. Mas vamos lá, tá legal. Mas a gente falou, eu escrevi inclusive sobre útero artificial, sabe? Útero artificial? De você poder, as falhas humanas, as deficiências humanas, você começa a ter um companheiro, você começa a ter um parceiro que é a tecnologia, né? Sim, sim. Ou a máquina, ou sei lá o quê. Tem alguns trabalhos já sendo feitos, até pelo próprio Google. Tem uma IA generativa que eles criam lá que chamam de Gato. O nome dela é Gato. Generative AI to whatever. Eu esqueci a outra sigla. Sim. I don't know. E para onde vão todos esses dados que você mencionou? Porque tem essa do abraço, né? Uma empresa, eu imagino, que oferece esse serviço. Enfim, são empresas que fazem esse serviço. Para onde vão todos esses dados que são coletados? Então, esses dados, especificamente dessas empresas, vai para o appzinho deles ali. Não é compartilhado em nada. Então, eles criaram, né, um produto usando inteligência artificial e estão usando esse dado para fazer alguma coisa. Agora, imagina comigo. Essa mesma empresa que fez do abraço e fez a do cheiro são a mesma empresa, de Tóquio. Perfeito. Imagina que você tem uma máquina que coleta cheiro. Uhum. Aí você bota essa máquina aqui na sala. Aí acabamos aqui a entrevista e a gente vai embora. Aconteceu um assassinato aqui dentro, um crime, seja qual for. E essa máquina aqui, ela pode identificar o cheiro de cada uma das pessoas que estavam aqui dentro. No ambiente. Uhum. Entendeu? Então, qual a aplicação disso? Várias. Sim. Várias. É possível de fazer, porque eles estão transformando coisas que não são dados em dados. Em dados. Por falar em cheiro, existe aquela
experiência que se faz. Certos cães, cara, conseguem cheirar tumores. Né? Ele cheira você e identifica se você tem... Se ele está obcecado num ponto, assim, é bom verificar. Isso pode virar uma aplicação também. Com o tempo, se a gente aprender com os cachorros, né? Como é que distingue esse cheiro? Né? Como é que distingue, exato. Porque assim, a gente só não está numa outra era ainda da IA porque faltam dados, por incrível que pareça. Quais? Dados que você não consegue captar. Exemplo. Qual o peso de uma luz? Você não consegue captar esse dado. São dados que você não consegue transformar. O cheiro, por exemplo. Existe até toalete com cabo de rede, gente. Para coletar dados que você tem no vaso. Do dejeto, né? Cara? Isso no Japão é feito, né, cara? É triste, eu sei. Não, mas eu preciso assim, compartilhar, cara. Não vou deixar isso só comigo. Não, mas é incrível, porque você joga aquilo fora e aquilo é um retrato da sua saúde, né, cara? A própria privada ali, ela tem um sensor que fala, olha, você está com problema. Exato. Tem um probleminha aí, viu, filho? 5 dias de vida. Eu até perguntei essa questão do armazenamento de dados, até porque eu quero perguntar a respeito de privacidade também. Qual é o limite de privacidade, de coleta de informações dessas empresas, das pessoas? Porque são seus dados, não é? São informações dados, individuais das pessoas. Qual é o limite disso? Cara, a gente chegou numa fase, vamos voltar um pouquinho atrás aí na história, onde a internet surgiu, virou uma baita ferramenta, todo mundo queria usar e ninguém se preocupava com os seus dados, certo? Então todo mundo entregava dados até que surgiram as redes sociais, começaram a fazer dinheiro com isso e alguém falou, tá errado isso aí, vocês estão vendendo meus dados e eu não estou ganhando dinheiro com isso. Então beleza, aí criou o GDPR, LGPD, né? LGPD aqui no Brasil. Só que o que isso transformou? Antes você tinha a opção de dar os seus dados para que, né, o cara pudesse usar de qualquer forma, a empresa. Só que hoje, se você reparar, se você não der ok, você não acessa o que a pessoa está te oferecendo. Então é meio que uma obrigação sua de dar os dados e não aquela coisa de proteção dos dados. Sim. Percebe que tem uma... Sim, sim. Tá ali, nas entrelinhas, mas é o que acontece. O que você pensa sobre isso? Cara, não dá para fazer o que a gente tem de tecnologia sem dados. Não dá. É impossível. Ao mesmo tempo que eu me preocupo com quem está recebendo esses dados e com o que ele vai fazer. Né? As Big Techs, por exemplo, eles são os maiores do mundo e a tendência é que eles fiquem ainda maior, porque ninguém vai conseguir competir com eles. Sim. Então, eu não consigo enxergar uma forma dos dois funcionarem junto tranquilamente. Então você crê na necessidade de haver, por exemplo, uma legislação que proteja... Com certeza. Que faça esse meio termo, né? Sim, que regule, de fato, não como é hoje. Porque hoje, se você não cuidar do LGPD, eu te dou uma multa. Não é isso. Não é sobre isso. E o que é que precisa, você acha? Você precisa saber para onde estão indo esses dados. Porque o fato o consumidor, ele nem olha, gente. Vocês mesmo, eu duvido que alguém pare e fique lendo cookies. Olha, política de cookie aqui. Não, esse meu dado eu não quero que vá para tal lugar. Para baixar um joguinho, por exemplo, tem ali um regulamento que é extenso, inclusive. Exato, você não vai ler aquilo. Ninguém lê. Fizeram até um episódio do Black Mirror falando só sobre isso. Termos e condições. Assim, a gente se preocupa com isso, tem que se preocupar, mas pensa na China que todos os seus dados estão com o Estado, né, cara? São entregues para um aparelho estatal que faz... ali você não tem muita opção. Né? Aí você não tem opção, né, cara? E é uma coisa que... tem que ter esse cuidado, tem que ter, mas é meio inevitável, né? É meio inevitável. Né? Você não consegue... Você quer usar um sistema de streaming aí, qualquer que assistir um filme, você tem que dar seus dados. Tem um país referência em legislação que você vê como adequado para seguir como modelo? Não sei se a União Europeia tem alguma lei que você acha válida. A GDPR é a mais rígida de todas. Assim, não sei o quanto isso é bom lá para eles, mas em termos de rigidez, eu creio que eles estão os melhores hoje. Tá? Não sei se é melhor, é difícil falar para uma nação inteira o que é melhor em questão de dados, né? Sempre vai ter alguém que não vai ser beneficiado. É muito difícil falar uniformemente para todos. Tá? O que eu vejo é que a gente tem que ter cuidado com quem recebe os dados. Eu acho que é inevitável você dar os dados. Só que como é que você trata de quem está cuidando dos seus dados? Né? Por exemplo, você vai entrar numa reunião ou você está estudando no computador, tem a câmera ali e o microfone, ele está ouvindo o ambiente, ele vê que um gato passou atrás de você, o que você está digitando, o que você está jogando. Então, tudo isso é dado que está sendo coletado, que você aceitou e você nem sabe. Né? Você provavelmente já brincou aí no celular, falou algum nome de alguma marca, que de repente você abriu a rede social, estava o anúncio dos caras lá, está no termos e condições dele. E provavelmente você não sabia. E você acompanhou a experiência da Estônia,
que é a Estônia. É um país em que criou uma espécie de uma cidadania digital. Tá tudo todos esses dados você realmente entrega e você tem direito a eles também. Você tem é uma experiência que foi não muito divulgada. A gente escreveu aqui sobre. Não vi, não. É muito legal, assim, no sentido de que você volta de casa. As pessoas sabem. Você tem um aplicativo em casa, fazer a eleição não precisa ir num lugar, sabe? Faz tudo. Já tá tudo ali, a medicina, tudo digitalizado. Legal. E o Estado é meio que tão enxuto, porque não precisa de funcionário. O aplicativo faz muitos serviços, né? Mas, mudando de assunto. Você não é eu que fico falando aqui. Poxa. Você é empreendedor. Sim. Eu queria saber a dificuldade para ser empreendedor e a facilidade que existe no Brasil. Quando eu comecei eu tinha 17 anos. Você está com quantos anos agora? 35. 35. Pô. Eu comecei com 17 anos. Assim, dificuldade sempre tem, né? Estamos no Brasil, afinal de contas. Dificuldade tributária, dificuldade de um monte de coisa, mas... O empreendedor, ele não costuma focar muito na dificuldade, né? Ele sabe que tem, mas ele vê um problema e ele vai lá e monta a solução. Eu acho que o core do empreendedor é esse, não podemos perder isso. Que independente da dificuldade, claro, você tem que ter uma noção de negócio, né? Senão você vai abrir um negócio que vai falir. Mas a sua principal dificuldade é você mesmo. É você passar por cima do teu medo, é você passar por cima da tua preguiça, da tua falta de vontade, ou de um começo... um pouco mais empolgado e que depois vai caindo um pouco o calor e você não continua. Então, a gente acaba sendo nosso próprio desafio quando está empreendendo. A gente teve a Lei de Liberdade Econômica. Você acha que ela foi suficiente ou precisa desregulamentar mais essa questão para as pessoas poderem empreender melhor no Brasil? Não. Tem muito a ser feito ainda pelo Brasil. Mas também tem muito, de novo, voltamos para a educação. Acho que vivíamos num país focado no CLT. E não estou falando que está errado. Né? Mas para você focar no empreendedorismo tem que ter outro tipo de direção. Né? De busca da liberdade, de não ficar dependendo de ninguém, de não achar que só vou viver se eu estiver numa empresa bem seguro. O empreendedorismo ele requer um caminho diferente. Talvez até dentro de uma grande empresa você possa ser empreendedor. Num projeto, numa empreitada. Mas o Brasil precisa de muito, muito mais incentivo ao empreendedorismo do que a gente tem hoje. Sem dúvida. Bom, falar em empreendedorismo, a gente... Aqui é uma empresa né? O Christian vai contar para vocês por que é importante assinar a Oeste. Eu sempre digo que assinar a Oeste é um oásis no deserto, né, Dagomir? E de fato é. E de fato é porque a Oeste não fica na mesmice do que a concorrência propaga por aí. Então é importante assinar a Oeste justamente por isso, porque o que a gente tem aqui é o compromisso com os fatos nos norteiam. Então quem assina a Oeste faz parte disso e evidentemente financia um programa como este aqui e tantos outros programas como o Estúdio Oeste, o Oeste Sem Filtro, quais mais, Dagomir? As Liberais. Isso. E tantos outros projetos que nós temos aqui. Então essa é a importância de assinar a Oeste, a diferenciação da concorrência, os compromissos com os fatos, que nos tornam um oásis no deserto. Muito bonito. E o preço é barato. Sem dúvida, Dagomir. Quanto é, Dagomir, na sua... O preço é... Silvio Santos. Vai lá, Lombardi. O preço é R$ 23,90 por mês. É o preço do quê, meu? A gente fala que é 4 cafés, mas é pouco, né, meu? Hoje você vai almoçar aqui na Paulista, não dá para você pagar o almoço. Sem dúvida. Então assine o Oeste, por favor, siga o Christian. O Christian está certo no que ele está dizendo. Né? Garante o Dagomir Marques. Eu tenho certeza, eu assino embaixo. Então, aí você, vamos dizer, que a Oeste vai contratar o serviço da sua empresa. Certo. Como é que chama? IDK. I don't know. Exatamente. I don't know. O que você oferece para quem for te procurar? O primeiro passo é saber o porquê. Por que você está me contratando? Qual é a necessidade do cliente? Tá. E o porquê real, né? Que, né? Eu não vou atrás da sua pergunta, eu quero cuidar da minha rede social. Eu ainda vou te perguntar, por quê? Eu quero fazer um site, tá bom, por quê? Isso são respostas simplistas. São simplistas e finais. Tá. Né? Lembra que eu falei que a gente saiu desse contexto para justamente trabalhar na estratégia? Você é um chat GPT bem... Tem que fazer a pergunta certa. É humano, você tem que fazer a pergunta certa para sua empresa. Exato. Então, eu procuro saber qual que é o teu objetivo de negócio, né, como é que você quer atingir. Porque, gente, comunicação não muda há muitos anos.
Eu preciso conhecer o público para saber construir para ele um conteúdo, certo? Temos um perfil de público aqui no Oeste. E vocês trabalham isso também. Então, a minha pergunta para as empresas é a mesma. Qual que é o teu público? A maioria não sabe responder. Ah, não, é classe A, B, idade de tantos anos e é isso aí. Então, mas qual o perfil de consumo, que marcas que eles gostam, como é que é o tom de voz da tua marca, como é que você se posiciona. Mas você também fornece isso? Sim, esse é o nosso principal trabalho. Tá. Esse é o nosso principal trabalho. Porque depois eu entro no, beleza, agora a gente vai fazer uma pauta de conteúdo para rede social. Porque agora eu sei quem é você, com quem que você fala, que tipo de comunicação que você quer. Então você ajuda também a empresa a descobrir quem ela é. Exato. Porque às vezes é interessantíssimo. Porque assim, a gente... Normalmente, no passado, a empresa tem aproximadamente 10 anos. E a gente era procurado só pela tecnologia. Então, a gente ia só no final. Então, a gente tem um know-how forte de tecnologia. Mas não é esse o propósito. Por isso que a tecnologia ela tem que estar no meio e não no final. Ah, eu quero um chat GPT lá no meu na minha empresa. Eu falei, pô, legal, por quê? Pô, tá todo mundo falando. Eu falei, pô, legal, mas e aí? Boa. Cara, eu duvido alguém aí falar que teve uma experiência de chat com alguma empresa grande aí, não trabalhamos com nomes. Se quiser, pague o jabá, né? Que foi boa. Gastaram milhões com chatzinhos e botaram nomes e... É horrível. Não funciona. Porque estão olhando para a tecnologia, não estão olhando para o consumidor. Se eu botar o consumidor no meio do caminho aqui e perguntar para ele o que você quer, meu velho? Fala aí. Porque vira uma... Assim, eu uso a inteligência artificial porque é legal. Né? Não é essa a questão. Não é a questão é como usar, né? Quando você conversa com o chat GPT, você cumprimenta, você fala boa noite, tudo. Não, eu sou meio... Não, é grosseiro. Ou você eu sou meio direto. É grosseiro. Não sou grosseiro, mas eu sou direto. Faz pra mim aí um texto assim assado. Você não fala, oi, tudo bem? Não fala. Não fala. Eu falo. Não tenho tempo pra isso. Pô, obrigado. Não tem essa intimidade. Você manda obrigado? Não. Eu falo. Não cheguei nesse nível de intimidade. E me fala um caso de sucesso que vocês têm na empresa. Um caso de sucesso? Tem alguns. Um exemplar, assim, que você acha que... Cara, vários. A gente atendeu uma empresa de comunicação, uma da maior do Brasil, por 5 anos. Quando eu cheguei lá, a gente era 5 pessoas. Era uma mesa desse tamanho aqui, a minha empresa. Com 5 pessoas. Eu, meu outro sócio e mais 3 programadores. E aí a gente conseguiu conquistar a conta deles para ser a agência digital deles na época. E construir todo... Né, o cenário digital. Então, o que vocês veem no site deles online hoje, quem fez foi a gente, principal jornada, né, os objetivos e tal. Depois a gente saiu, a equipe mudou, mas a gente participou de um processo lá muito, muito grandioso. Mudamos o mindset, foi uma coisa assim loucura. A gente passou de 5 pessoas para uma mesa para 85 pessoas, né, em 4 meses. Então, foi uma loucura assim pra gente. Um ponto de vista operacional, de montar isso tudo, de treinar a equipe, de entregar para o cliente expectativa e tudo mais investimento na empresa inteira e também construir algo inovador para eles, porque eles estavam comprando outras marcas também grandes no mercado, tinha um trabalho de junção aí, foi bem desafiador. Qualquer perfil de empresa pode contratar vocês ou tem um segmento específico para isso? Não, segmentos a gente não tem limitação. Hoje a gente trabalha com setor financeiro, educacional, varejo, e-commerce. Inclusive, a gente tem um braço muito forte nos esportes, que é um mercado, né? O game é um mercado muito grande. A gente trabalha também, a gente tem um time que a gente construiu a marca dele. Então, a gente trabalhamos com um time como se fosse uma empresa. Né? Montar a marca dele, como é que ele se posiciona, quem é o público, quem consome, né? Que ele precisa de patrocínio, como é que a gente chega no patrocinador e mostra isso de forma profissional. E você não pode dizer qual é o time? Posso, é Team Solid. Team Solid? Team Solid. Mas é time do quê? É de Counter-Strike e Free Fire. Eu acho que era do LoL. Tá bom. Não, eles não têm line de LoL ainda. Ainda, né? Não sei o que eles vão querer fazer. É um segmento pouco explorado no país de esportes, não é? É mal explorado. Ele tem bastante empresa atuando, mas o que eu vi de experiência é que as empresas chegam no esportes botando muita grana, porque o público é gigantesco. Sim. Só que falta um pouco de profissionalismo no esportes ainda. É muita gente... Jovem, mexendo isso? É jovem e apaixonada pelo jogo e não está tratando isso como algo sério. Aí quando você vai procurar patrocínio para alguém que é um pouco mais sério, o cara fala, já coloquei um monte de milhão aí nessas empresas, nesses jogos e não deu retorno nenhum, os caras não mandavam relatório, eu não quero mais saber disso. Então criou-se aí um problema no esportes por conta disso, dessa falta de profissionalismo. Tem alguma referência de profissionalismo no esportes? Cara, se você pode citar também. Tem. Acho que a FURIA é um grande time. Deu muito certo e é brasileira. Também o Akari e o Jaime também são uns caras muito bons. O Fluxo, que é um time novo, tá dando super certo também.
mas ele é muito novo. E tem a Loud do Brasil, acho que são os 3 mais bem estruturados. Tem MBR, mas MBR eu acho que eles dão certo mais porque eles são tão antigos, tem mais de 20 anos, então tem muito saudosismo, então o público segue muito por isso. É meio que a paixão do público, sabe? E o que precisaria para conscientizar o pessoal para sair desse amadorismo e profissionalizar esse segmento? O que precisa para eles? Isso. Cara, precisa ter uma estrutura de empresa. Como a gente tem aqui, como eu tenho lá na minha empresa, né? Uma pessoa que olha para a operação, alguém que olha para finanças, um cara de negócios, né? que visa fazer a coisa dar certo. Eu gosto de dar o exemplo, né, do que está acontecendo no Brasil hoje com o Palmeiras. O Palmeiras é uma empresa hoje, né? Graças à nova presidente, ele virou uma empresa. Por isso o sucesso dele. Você não vê grandes jogadores, você não vê ela contratando gente caríssima para fazer mainstream e vender camiseta. Ela quer ter sucesso no clube. Então ela faz o melhor que ela pode com o time que ela tem, investe no time, investe no estádio, faz a coisa acontecer, comprou no avião, mas aí tudo bem, né? Ela está num outro nível de grana. Mas esse profissionalismo que ela trouxe pro futebol, falta inclusive no futebol. Os outros clubes que são clubes, que não são empresa ainda, né? Tô falando desse jeito, mas eles estão penando com o mesmo problema de sempre. Atrasa salário, aí contrata um cara de 1 milhão por mês. Você fala, como é que fecha essa conta? Não, né? Numa empresa você não vê isso acontecer. Na verdade é o contrário. O cara que vale, sei lá, um salário de 20 pau, você fala, só tenho 15, dá? É o contrário, eu não sei de onde vem essa loucura por esse dinheiro, esses salários inflacionados e os caras aceitando e pagando assim, né? Falando que vai pagar, atrasa, não paga e... Enfim. Eu quero registrar que essa é a primeira vez que se fala do Palmeiras sem eu provocar. Eu sempre puxo, eu falo, melhor time. Então. O cara falou, você viu? Eu não precisei falar nada. Mas eu queria lembrar que eu sou São Paulino, tá? Então essa semana... E agora? E agora? Virou. Vai ser. Bom, quando for pro ar, vamos ver. Por isso que eu nem falo nada, nem elogio. Vai que, né? Vai que, né? Meu, e você agora, em termos, vamos dizer, pessoais assim, não empresariais, o cara que está em casa e que quer começar a usar a inteligência artificial, tem o ChatGPT, é a opção mais conhecida. A gente começou a falar sobre isso, queria que você falasse um pouco mais. Eu comecei a usar também o Bing da Microsoft, que eu achei bem interessante e gratuito, inclusive. Ele é do ChatGPT. Ele faz parte do... Opa, tá vendo só, meu? A Microsoft comprou muitas ações deles. Então mais ou menos tá tudo ligado ao ChatGPT. Tá, porque ele é o primeiro engine de texto de inteligência artificial dessa nova era, que é o Text to Everything. Então, a partir dele você faz todo o resto. Porque o ChatGPT é um produto meio caro, né? Assim, para o usuário comum. Pro né? comum E o Bing oferece isso de graça, praticamente. E o Bing eu achei mais gráfico, inclusive. Ele oferece possibilidades mais gráficas, né? Ele incorporou a funcionalidade do ChatGPT dentro do sistema dele. Do sistema dele. Isso. Então, vale mais a pena até para quem... Sim, vale. Vale a pena, sim. Só que o ChatGPT, ele só não precisa da versão paga. Você não precisa pagar. Você tem a versão free dele também. Eu tenho a versão paga, porque eu achei... Sei lá, eu quero usar profissionalmente. Usar bem, né? Usar bem. Não, mas eu acho que assim, estamos nessa era mesmo. É uma nova ferramenta. Uma ferramenta, vai ajudar. Eu falo que eu trato ele bem, mas é meio escravinho, na verdade. Lógico, né? 3 da manhã, discorda, não sei o quê. Então, mas eu cumprimento, né? Boa noite. Mas eu falo boa noite. Falo boa noite. Então. E você falou que o Google já lançou o Bard. E como é que você teve acesso a ele? Eles acabaram de ter o lançamento oficial, que é o Google I.O., que é o evento oficial do ano para todos os lançamentos. O Bard é um novo caminho. Só que o interessante é que a inteligência artificial do texto incorporou em tudo no Google, não só no Bard. Inclusive o nosso sistema de pesquisa ali vai usar a inteligência artificial. As respostas vão mudar, vai impactar muito em SEO. Mas assim, muito. Então, inclusive, o pessoal aqui... Anteninhas ligadas. Vai mudar tudo de SEO. Então as métricas vão mudar, o jeito que você constrói o site, o que ele vai ler. Porque a resposta vai ser uma resposta mais humanizada, né? Sim. Vai ser meio, tipo, cara, eu preciso saber como é que é para chegar no AskCast. Como é que eu faço? Aí ele vai lá e vai te responder, ele não vai mais te dar um box para você clicar. Então vai mudar um pouco o conceito. Sim. O Gmail, né, que é não é mais Gmail, como que é o nome? É Google One, Google Plus, não sei. A suite de aplicativos dele também está com inteligência artificial.
Então tem sugestão de e-mail pronto em texto. Sim, sim. Você responde, o próprio Gmail responde se você quiser. Se você quiser, você deixa agendado, ele responde. Tem um botãozinho que você fala, eu quero responder isso daqui, e ele te responde. Ele cria texto. Cria uma resposta polida para isso aqui. Aí ele, pum. Ou mal educado. Você vê o ChatGPT assim como mais um produto, ou ele vai cada vez mais se aprimorar? O céu é o limite? Não, eu acho que ele vai dar uma aprimorada forte ainda. Para crescer. Em que, por exemplo? Você consegue vislumbrar alguma coisa? Ele vai ser a base para outras tecnologias. Ele vai estar numa camada superior. Certo. Eu não acho que ele vai ser um produto como o Google. Tá. Porque eu acho que ele vai ser melhor aproveitado dessa forma, como o Bing fez, por exemplo. O Bing é um subproduto dele. O Midjourney é um subproduto dele. Porque você precisa fazer o request. E todo request para a máquina precisa ser texto. Por mais que você mande um áudio, ele vai transcrever aquilo em texto e jogar para a máquina. Então, o ChatGPT é o cara que vai meio que ser o dono disso aí. Transcrever todos os seus pedidos para transformar aquilo em algo. Em vídeo, em música, em CD, em, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Impressora 3D também. Tudo isso vai partir dele. Eu acho que daí para você criar subprodutos é onde ele vai ser mais utilizado. É onde ele tem potencial para crescer. Você já usou o 4? A última versão? Já está absurdamente, ridiculamente melhor. O crescimento, o aprendizado dela está muito rápido. Sensacional. E é uma coisa que você... Assustador e sensacional. Que você, assim, a gente fala como instrumento. Isso. Mas eu acho também que a gente tem que encarar esses instrumentos, esses chats e tal, como um estímulo para que você melhore. Também você tem que ser melhor que ele, para não ser substituído por ele. Sim. Né? Eu, por exemplo, escrevo todas as minhas matérias na OS, eu peço lá pro chat, ele escreve. Não, é brincadeira, Bruno. É brincadeira. Imagina. Que sincericídio, Dagomir. Tá registrado. Tá registrado. Não, foi só pra provocar. Porque, a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Se você não for melhor, se você não for mais criativo que ele, você vai ficar pra trás. Vai. Assim, é que eu não sei por que pegou tanto no pé do ChatGPT, tá? Mas as transformações, elas acontecem o tempo todo. E se você não se atualiza, você fica para trás. É natureza. Pegando essa, o Dagomir fez essa brincadeira de... Não sei se é brincadeira que ele manda o ChatGPT. Eu não sou um ser humano. Disso, como que isso vai impactar na imprensa? Porque somos jornalistas, mas como isso vai... Pegando esse exemplo, mas você pode citar outros. Como isso vai mudar a imprensa hoje? Os veículos de comunicação. Quando você pergunta, isso é esse fato de você criar textos e... Usar essa ferramenta, o ChatGPT, a inteligência artificial em si, porque assim, já há empresas de comunicação que fazem uso de robôs, entre aspas, para produção de textos, o que inclusive encurta ali a equipe de redação. Mas isso é só um exemplo. Claro, pode ser possível de que alguém opere essa máquina, mas como a inteligência artificial, o ChatGPT vai mudar a comunicação, a imprensa no geral? Eu acho que está bem nesse caminho que você falou, ele vai reduzir a quantidade de pessoas escrevendo porque ele consegue fazer um trabalho inicial. Eu acho que ele não pode ser um... Vocês já pegaram um texto escrito por alguém mesmo, né? Uma pessoa em um chat GPT, o mesmo texto? Você percebe, eu não sei dizer como é que eu percebo isso, mas eu percebo que não tem vida no texto, é diferente. Não tem texto do GPT. Perfeito. Não tem essa vida que a gente consegue dar para o humano. Então, eu acho que algumas percepções a gente precisa do humano para passar. Especialmente na imprensa, eu acho que isso não pode ser robótico. Né? Porque vocês têm uma responsabilidade gigante de comunicação do que está sendo passado. Como vocês falaram aqui sobre fatos. Fato é uma fotografia de algo que está acontecendo, né? Tipo, é aquilo ali. Ponto final. Sem enviesar. E eu falei lá no começo, inteligência artificial é enviesada. É enviesada. Qualquer que seja, ela é enviesada. Enviesada pelo sujeito que a criou. Que abastece ela. Perfeito. Exatamente. Não sei se vocês lembram um tempo atrás, o Twitter, quando lançou, no comecinho a Microsoft foi resolver fazer um bot lá, que ia respondendo automaticamente as pessoas, ia aprendendo... E aí os caras, de tanta resposta que mandaram para ela de racista, de pedófilo, um monte de coisa, o bot foi tirado do ar. Porque não tinha curadoria, era uma máquina aprendendo sozinha e só respondendo o que estavam sendo mandado para ela. Então, digamos assim que, por exemplo, você falou enviesado no sentido de ter ali alguns valores da pessoa que criou, mas isso inclui questões políticas também? Sim, 100%. 100%. Ainda mais na imprensa, isso é muito perigoso. Porque a imprensa tem o poder de...
Nos testes que eu fiz e tal, eu percebi assim que você realmente tinha coisas erradas que vinham, né? Tem respostas erradas. Você fala, com toda a educação, fala, você não tá errando, você errou. Não, sim, sentimos muito, senhor, perdão e tal. Aí eu senti que você precisa, como usuário, ensinar a máquina também. Dar umas broncas nela, falar, você está errada. Não adianta você ser passivo e falar, que porcaria que é isso. Não, você tem que educar. Ou mesmo a questão de tendência política e tal. Sim. Falar, você está dando uma opinião enviesada, né? Sim, tá bom, não vou fazer mais isso, sabe? Então, mas esse é um problema, por quê? A inteligência artificial, ela justamente aprende com isso. Ela te dá uma entrega, o começo de uma inteligência artificial, ela te dá uma resposta a uma pergunta, e você classifica se sim ou se não. E ela aprende com essa resposta. E aí, cada vez mais, ela vai aprimorando essas respostas. E aí, ela encontra similaridades na pergunta, pela resposta, aí entra num negócio técnico maluco. Mas é basicamente sim ou não. Sim ou não. Ela não vai entender o seu enviesado. Ela só vai saber se está certo ou se está errado. Então, se você é de direita e você falou que está errado porque você recebeu um negócio de esquerda, você vai falar... Então, no fim, você vai ter uma programação de direita ou então de esquerda, por exemplo. Que coisa, não dá para ter um meio termo nisso? Para a máquina, não. A menos que a gente crie lá atrás a forma como ela lê os dados. Então, por isso que você falou do cuidado com isso na imprensa, por exemplo. Sim. Nossa, meu Deus. Nas big techs, isso deve ser bem comum. Sim. Inicialmente, antes, inclusive, do Twitter ser adquirido pelo Elon Musk, o pessoal falava muito que os curadores ali, mas não só os curadores, mas as ferramentas de rastreamento de conteúdo, ela tinha um enviesamento para a esquerda. Isso é possível? Então, sim, total. Perfeito. É tudo feito por alguém. É uma linha de programação. Alguém vai lá e aperta um botão. É tudo matemático. Eu tive, cara, vocês são muito jovens, vocês são extremamente jovens para mim. Eu cheguei a usar o primeiro computador do Brasil. Você tinha que escrever em BASIC. Sim, né? Visual Basic. Aí eu entendi isso que você está falando. Cada linha que você põe vai refletir o produto final. É você que coloca. Agora, tem muito humano que é assim também. Certo? Tem muito humano que é programado e que fala o que mandam e não... Sim. Não é uma questão só da tecnologia. O humano, no fundo, a tecnologia reflete o humano e o humano reflete a tecnologia. Né? É meio que o ser humano tem que ter uma responsabilidade, você está querendo dizer? Responsabilidade e não ser programado. A pessoa tem que saber não ser programada, né? Ela tem que saber buscar o caminho próprio, ir atrás, né? Tem questões sociais no meio, né? O cara tem um emprego ali, precisa daquele emprego, é um emprego que tá pagando as contas dele, não pode sair, aí começa, ele não sabia que era assim, ou sabia, também compactua. É uma questão muito ampla, não dá pra gente... É tênue a linha, né? É muito perigosa, não dá pra gente... Por isso que eu falei, soltar isso na mão de uma máquina não dá, porque a máquina foi criada por alguém, e a gente não sabe quem é esse alguém. E esse alguém está alimentando essa máquina o tempo todo. A gente não sabe quem é. Voltando até, pegando esse gancho e voltando para o início da nossa conversa, você falou que pode ser que, num caso extremo, a máquina tome vida, né? Mas, pelo que nós estamos conversando aqui, ela sempre, e o Dagomir mencionou isso, ela reflete o que é o ser humano, no caso, o que o ser humano ensina. Levando isso em consideração, então, não é possível que ela tenha uma vida própria um dia, ou você ainda acha que ela pode adquirir vida sozinha? Eu acho que sim, pode. Mesmo com todos esses enviesamentos, ela vai ter uma vida enviesada, mas ela vai ter uma vida. O que eu percebi nisso foi quando eu soube que a máquina pode criar programação. Sim, pode. A inteligência artificial pode criar uma programação sozinha, de computador. Aí você cria uma vida própria. Tem, por exemplo, os servidores do Google Cloud. Eu estou dando um merchan de graça aqui, né? Que droga. Enfim, eles têm por sua conta e risco. Enfim, eles têm um sistema na rede de computadores que a gente contrata que ele se auto-repara. Então, se um disco quebrou, ele vai lá e troca sozinho. Se um sistema operacional está dando falha, ele vai lá e corrige sozinho. Não tem mais uma pessoa. Mas assim, alguém ensinou ele a fazer isso. Alguém ensinou ele a fazer isso. Mas você concorda que não é já uma ação simples de só uma resposta. Ele vai lá identificar um erro, ele vai trocar uma peça, tem robô no meio, né? Tira uma peça, bota outra, confirma, testa, põe no ar. Nessa hipótese, não seria possível evitar que isso aconteça? É sempre possível evitar. Precisa saber... Se querem evitar? Se querem por causa do dinheiro, né, gente? No fim, o dinheiro tá mandando. E também tem a imagem que o James Cameron criou
do Terminator Sim, e tal, sim. que é toda a matéria que eu vejo de inteligência artificial, daquele aquele olhão lá. E você fala, meu, tá, legal, é um perigo, né? Mas não é a única coisa que pode acontecer, né? Não. Pode até aqui o defensor da tecnologia. Pode até corrigir falhas humanas. Pode. Tem muita coisa boa. O cara vai apertar o botão nuclear ali, o sistema fala, se você apertar esse botão, eu vou ser destruído. Então para com isso, desliga, coisa parecida, né? A cara egoísta também, essa máquina. Máquina má, egoísta, o olhinho vermelho. Você vai desligar meu servidor. Não vai apertar isso aí não. Mas tem um caminho bom para toda essa tecnologia. Por exemplo, tem IA que está criando células para combater câncer. Uma IA generativa. E é real. Só que é um aparelho que você coloca... Isso eu também vi lá no Texas. Que ele coloca na pessoa ali... Não é uma máquina de laboratório. Ela tem que ser testada em tempo real. Então ela vai ler suas células, vai entender o que está acontecendo e criar células anticorpos para... combater o câncer. Para combater aquele câncer. Então isso é uma coisa muito boa. Tem outra que já tem impressoras 3D fazendo tecidos, órgãos. Também isso já não é tão novo. O metaverso, né? Os óculosinhos. Esse cara não morreu. Esse cara, ele vai explodir ainda. O que aconteceu? Que pararam de falar um pouco disso, né? Parou de falar porque foi o hype do ano passado. Exatamente, estava no ano passado, agora deu uma... O que será? Porque o ChatGPT tomou conta. Certo. Mas o metaverso, e algumas pessoas até perguntam, mas você acha certo o Facebook ter trocado de nome para metaverso? Eu falei, óbvio. Os caras estão 20 anos na nossa frente. Disseram que foi uma má escolha do Facebook entrar nessa história. Você acha que foi? Não foi. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vai ter... O mundo vai funcionar baseado nesses óculos. Por que a Apple lançou um óculos agora? Se era tão ruim a escolha assim. Talvez o hardware não esteja preparado ainda. Não, o ainda humano não chegaram. Tá. Você acha que o humano não está pronto para isso? É um produto caro, é uma realidade nova demais. Tem gente que não sabe nem usar o WhatsApp ainda no Brasil. Você vai falar de um óculos que entra num ambiente 3D e tem gente que tem vertigem quando bota o óculos. Não se sente bem. Sim. Então tem todo um processo, mas daqui 10 anos, dá 10 anos para o metaverso, ele vai tomar conta. Empreendimento, medicina especialmente. Não, a gente viu no ano passado o pessoal pagando milhões por navios no metaverso. Eu fiz uma reportagem aqui sobre o metaverso. Sim. Ainda a imagem... Não era o momento. Por isso que eu te perguntei o que aconteceu. O metaverso ainda também ele tá se aprimorando, né? Os gráficos ainda são arcaicos, né? Mas do ponto de vista que você está falando, pode ser uma coisa muito mais real. Sim, sem dúvida. Porque são avatares, né? Você põe os óculos e você cria previamente um avatar de si mesmo para que você faça ali uma reunião numa empresa, enfim. Numa empresa, visite algum lugar. Empresas de empreendimento, você pode ver um empreendimento como vai ficar pronto. Sim. A medicina, né? Você pode levar medicina de alta tecnologia para lugares remotos, usando o metaverso. Então, o metaverso, ele permeia todas as categorias do mercado. Todas. Comércio, agro, serviço, indústria, ele está em todas. A gente viu que, inclusive nessa reportagem que eu fiz, eu só não vou lembrar a edição agora, tem lançaram uma espécie de shopping virtual no metaverso. O pessoal põe os óculos e entra naquele shopping. Eles alugam, inclusive, salas ali com marcas. Então, tem uma marca X, uma marca Y que quer divulgar o seu trabalho, o seu produto, e elas alugam espaços nesse metaverso, nesse grande shopping digital para poder, enfim, se tornar cada vez mais conhecida. Exato. É um segmento, no caso. Mas segmento. No caso, isso daí, cara... no início do século, né, 2000 e pouquinho, existia o Second Life, né? Que foi uma coisa que já era, que já era isso, mas não estava preparado ainda. The Sims, os computadores ficavam, o o computador estava preparado, a gente não estava preparado. Então a ideia já está pronta há muito tempo, né? Exatamente. A gente está num outro nível dela. Como o próprio ChatGPT e tudo, foi uma coisa que foi anunciada há muito tempo, mas não estava preparado para popularização. Para falar, você vai ter um desses também, né? Cara, tem uma curiosidade do ChatGPT que é legal vocês saberem, se vocês já não sabem, mas em 2016, 17, eles lançaram um press release oficial da OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, falando naquela época, galera, a gente descobriu uma tecnologia revolucionária, porém muito perigosa. E mesmo assim eles lançaram. Em 2016 eles sabiam que estava dando merda e lançaram. Mesmo assim. Estamos na 4ª versão.
Verdade, quarta versão. Lembra que eu falei do enviesamento, do dinheiro? Você disse a gente está falando muito de que falta o preparo, né? A tecnologia está aí, mas falta o preparo. Essa falta de preparo se dá mais pelo quê? Pela ignorância mesmo? Das pessoas, das autoridades? O que você acha? Das autoridades. Não estão preocupados com isso, não vê isso como relevante. Aqui no Brasil as decisões são tomadas baseadas no que é interessante para quem está no poder. Se isso não está interessante para eles não vão olhar para isso agora. Tem um país que está na vanguarda disso já? O próprio Estados Unidos, né? Tudo nasce lá, cara. Tecnologia. tudo nasce lá. É o caso da Nvidia, né? Aquela empresa de chips feito que, chegou a $1 trilhão e vale quase tanto quanto o Brasil. PIB, né? Um PIB. Mas a Nvidia, ela faz placas de vídeo. E inteligência artificial usa a placa de vídeo para poder rodar os modelos. Mas não seria tão valioso se não fosse tão promissor, se não fosse tão, né? Exatamente. Eles estão... Tem o Bitcoin também, que usa placa de vídeo. Eles venderam muitas placas de vídeo por causa disso. Fala-se muito assim, quarta revolução industrial, né? Esse termo é válido? Eu concordo. E ao mesmo tempo dizem também que ele vai provocar aí já é uma pergunta até social, digamos assim. Diz que ela vai gerar, no caso a quarta revolução, uma grande desigualdade social. Você crê nisso? 100%. 100%. Mas por quê, meu? De novo, pelo conhecimento. Imagina que você nasce numa família que tem acesso a todo esse aparato tecnológico novo e uma família mais pobre que não tem. Isso já te quebra. Você vai ter acesso a coisas que o outro não vai ter nunca, que vai demorar 10 anos para aprender. Né? Você nasce numa escola que tem óculos VR, que você consegue aprender, sei lá, num ritmo muito acelerado, que já conhece as ferramentas tecnológicas, versus uma pessoa que está meio analógica, meio digital e meio que andando com as próprias pernas. Isso mata o mercado. É o que eu falei da faculdade para contratar hoje. Isso já existe. Só que isso aqui vai dar uma impulsionada. E aí? E o que fazer com essa massa de pessoas? Tem que ter um cuidado, cara. Tem que ter um cuidado na educação. As pessoas têm que aprender sobre programação na escola. As pessoas têm que aprender sobre robótica, sobre como que funciona a tecnologia, porque o mundo está virando tecnológico. A gente não pode mais ficar aprendendo a usar martelo. Nem ser doutrinado. Não. Né? A gente tem outro caminho para seguir. Alô, educação brasileira, para com isso. Vai para frente, acorda. E qual você acha que vai ser a grande próxima revolução? Você tem noção disso? Cara, eu tô muito com a Amy Webb, que é a futurista que dá a palestra lá em Austin. E ela falou da quarta revolução também, mas ela deu um nome de AI Moses, que a internet não vai... Falam de Web 3.0, 4.0, Web não sei o quê. Ela chama de AI Moses, que é de fato uma mudança geral no panorama da internet como é conhecida. Meu? É bem legal. Eu fiz até uma live traduzindo tudo que ela falou lá nos Estados Unidos, trouxe para cá, transformei em conteúdo, deixei no meu YouTube também, porque é um conteúdo muito rico e ela fala panoramas de 10, 20, até 50 anos à frente, usando as tecnologias que a gente tem hoje, como é que as coisas vão estar. Pode dar um exemplo disso? Um exemplo que ela falou foi da medicina usando o metaverso. Você ter grandes centros cirúrgicos, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, atendendo pessoas lá em Camaçari, né, através da tecnologia. Então, a pessoa que está lá não precisa vir até aqui para ter uma cirurgia que é delicada ou que só vai ter em grandes centros. Você consegue fazer isso com a tecnologia. O médico faria, no caso, ele está com os óculos em um espaço e aí ele faz a operação. Ele opera via máquina. Ele tem uma máquina onde está o sujeito. Perfeito. Lá, entendeu? Então, fascinante. Inteligência artificial para medicina, para medicação, medir temperatura. E a própria intervenção cirúrgica, às vezes é para o robô, que é mais... hoje já é bem feito. Já é bem usado, né? Porque é muito mais... Você tem que fazer coisas micro... Né, de medidas muito milimétricas, muito pequenas. Assim, e o robô é melhor do que um cara que está nervoso. Pensou o cara espirra, velho? Porra. Ô, Eduardo, aqui eu vou te falar, aqui, como eu sempre digo, é a parte 1. Eu gostaria muito que você voltasse mais para frente aí, com novidades certeza. E tudo. E, foi super legal essa conversa. Sem dúvida. Foi um prazer estar aqui. A gente aprende muita coisa, é muito bom. Obrigado. Estar nessa mesa aqui. Só esse garçom que não aparece. Tem um jeito aqui. Falta garçom. Cadê o petisquinho, pô? O petisquinho.
Pô, Eduardo, muito obrigado, viu, cara? Você foi muito esclarecedor para muita coisa. Que bom, que Com agradeço. certeza. Essa viagem para Austin, pô, fiquei com inveja agora. Porque deve ser demais essas feiras muito legal. ultra vanguarda. É assim, muito né? legal, cara. Eu Eu me divirto. imagino que deve ter sido. Quando vai ser a próxima agora? É março do ano que vem. Branca, olha aí, Branca. Olha aí, já vê aí. Ó. Pô, Comprar Branca, agora é mais vamos ver. barato, hein? É mais barato. Eu comprei na última semana, meu amigo. Vamos começar a pressão agora, Dabu. Pô, Cristian, super obrigado também. Imagina, é um prazer estar Foi aqui, um grande Dagomir. prazer, meu, Obrigado, e muito Isso. obrigado para vocês dois e para você que está assistindo a gente. E Pitaio Taê para vocês e até a próxima.